discípulo querido a seu lado, mas libertou-o para o desempenho de uma missão ostensiva no mundo. Meu filho, virei sempre o que precisar de mim. Que amante imortal pode cumprir as infinitas implicações de semelhante promessa? Sem que o mundo soubesse, um grande renascimento espiritual teve início em 1861, num remoto recanto de Benares. Assim como não se pode suprimir o aroma das flores, igualmente Lahiri Maharaja, vivendo em quietude como chefe de família ideal, não podia esconder sua glória inata. Como abelhas, devotos de todas as partes da Índia começaram a procurar o néctar divino do Mestre Liberto. O chefe de seu departamento, um inglês, foi um dos primeiros a notar a estranha, transcendental mudança de seu funcionário, a quem afetuosamente apelidara de Babu estático. O senhor parece triste. Que acontece? Lahiri Maharaja, compadecido, fez esta pergunta a seu chefe, certa manhã. Minha esposa na Inglaterra está gravemente enferma. A angústia me dilacera. Vou buscar para o senhor algumas palavras dela. Lahiri Maharaja deixou a sala, e sentou-se por algum tempo em local isolado. Ao regressar, tinha um sorriso consolador. Ela está melhorando, sua esposa lhe escreve uma carta, neste momento. O guru onisciente citou alguns trechos da missiva. Estático Babu, já sei que não é um homem comum. Entretanto, sou incapaz de acreditar que o Senhor pode suprimir, à vontade, o tempo e o espaço. A carta prometida chegou ao final. Para seu grande espanto, o chefe descobriu que ela continha não só as boas notícias da cura de sua esposa, mas também as mesmas frases pronunciadas pelo grande mestre, semanas antes. Alguns meses depois, a esposa veio à Índia. Ao encontrar Lahiri Maharaja, ela o fitou com veneração. Senhor, disse ela, foi sua forma, nimbada de luz gloriosa, que contemplei, há meses atrás, ao lado de meu leito de enferma em Londres. Naquele instante, senti-me completamente curada. Pouco depois, encontrava-me em condições de empreender a longa viagem através do oceano. Dia após dia, o sublime Gurti iniciava um ou dois devotos em Kriya Yoga. Além destes deveres espirituais, e de suas responsabilidades profissionais e domésticas, o grande mestre demonstrava, com entusiasmo, seu interesse pela educação. Organizou numerosos grupos de estudo, e tomou parte ativa no desenvolvimento de uma grande escola secundária no distrito Bengalitola, em Benares. Nas reuniões semanais que vieram a ser conhecidas como Assembleia do Gita Guru, explicava as escrituras a muitos ávidos buscadores da verdade. Com estas múltiplas atividades, Lahiri Maharaja procurou responder ao desafio comum, depois de cumprir os deveres profissionais e sociais, onde está o tempo para a meditação devocional? A vida harmoniosamente equilibrada do grande guru chefe de família tornou-se uma inspiração para milhares de homens e mulheres, ganhando apenas um modesto salário, e sendo econômico, despretensioso, acessível a todos. O mestre continuava, natural e venturosamente, na trilha da vida mundana disciplinada. Embora escondido no trono da suprema divindade, Lahiri Maharaja mostrava reverência a todos os homens, sem considerar-lhes os méritos. Quando seus devotos o saudavam, ele se inclinava, por sua vez, diante deles. Com humildade de criança, o mestre frequentemente tocava os pés de outras pessoas, mas raras vezes permitia que lhe prestassem homenagem idêntica, apesar desta observância em relação a um guru ser antigo costume oriental. Um aspecto significativo da vida de Lahiri Maharaja foi conferir a iniciação em Kriya a devotos de todos os credos. Não apenas hindus, mas maometanos e cristãos contavam-se entre seus mais preeminentes discípulos. Monistas e dualistas, adeptos de várias seitas sem credo definido, eram imparcialmente recebidos e instruídos pelo Guru Universal. Um de seus chelas mais adiantados foi Abdul Ghaffur Khan, maometano.
Lahiri Mahasaya, pertencente à casta mais elevada, a dos Brahmanes, esforçou-se em diluir, com muita coragem para sua época, o rígido fanatismo de castas. Caminhantes das mais diversas estradas da vida achavam abrigos sob as asas onipresentes do Mestre. Como todos os outros profetas inspirados por Deus, Lahiri Mahasaya trouxe novas esperanças aos párias e aos oprimidos. Recorde-se que você a ninguém pertence, e que ninguém lhe pertence. Reflita que algum dia terá subitamente de abandonar tudo neste mundo. Estabeleça, pois, o contato com Deus, agora, dizia o grande guru aos seus discípulos. Prepare-se para a jornada astral da morte que se aproxima, viajando diariamente no aerostato da percepção divina. Por obra da ilusão, você pensa que é um fardo de carne e ossos, o qual vem a ser, quando muito, um ninho de complicações. Medite sem interrupção, e logo virá a contemplar-se como essência infinita, livre de todas as misérias. Deixe de ser um prisioneiro do corpo, usando a chave secreta de Kriya, aprenda a escapar para o espírito. O mestre encorajava seus vários discípulos a aderirem à boa disciplina tradicional de seus próprios credos, dando ênfase ao Kriya como técnica prática de libertação que, por sua natureza, serve a homens de todos os credos. Lahiri Mahasaya, em seguida, dava a seus chelas liberdade para expressarem suas vidas de acordo com o ambiente e a educação que haviam recebido. Um maometano deveria realizar seu culto natinai 5 vezes por dia, assinalava o mestre. Várias vezes por dia deveria um hindu sentar-se em meditação. Uma cristã deveria ajoelhar-se 4 vezes, diariamente, para rezar a Deus, e, a seguir, ler a Bíblia. Com sábio discernimento, o Guru guiava seus adeptos nas sendas de Bhakti, devoção, karma, ação, jnana, sabedoria, ou raya, real, ou completa, yoga, segundo as tendências naturais de cada homem. Lento em dar sua permissão a devotos desejosos de ingressar na senda formal do monacato, o mestre sempre os aconselhava a refletirem prévia e demoradamente nas austeridades da vida monástica. O grande guru ensinou seus discípulos a evitarem discussões teóricas das escrituras. Sábio é quem se devota a realizar, não só a ler, as antigas revelações, disse ele. Resolva todos os seus problemas através da meditação. Especulações improfícuas, troque-as pela autêntica comunhão com Deus. Limpe sua mente do entulho teológico, repleto de dogmas, deixe que nela penetrem as águas frescas, curativas, da percepção direta. Harmonize-se com o ativo guia interno, a voz divina tem resposta para todo o dilema da vida. Embora a habilidade humana para meter-se em dificuldades pareça inesgotável, o socorro infinito não é menos inexaurível. O mestre demonstrou sua onipresença, certo dia, a um grupo de discípulos que ouvia sua exposição do Bhagavad Gita. Ao explicar o significado de Kutastha Chaitanya, ou consciência crística em toda a criação vibratória, Lahiri Mahasaya, de súbito respirando ofegantemente, exclamou: estou me afogando nos corpos de muitas almas, a pequena distância das costas do Japão. Na manhã seguinte, os chelas leram um relato telegráfico da morte de muitas pessoas cujo navio fora a pique, no dia anterior, próximo ao Japão. Numerosos discípulos distantes de Lahiri Mahasaya tinham consciência de sua elástica presença. Estou sempre com os que praticam Kriya, dizia consoladoramente a cada chela que não podia permanecer perto dele. Eu o conduzirei ao lar cósmico através de suas percepções espirituais ampliadas. Sri Bhupendranath Sanyal, discípulo eminente do grande guru, afirmou que, em sua adolescência, em 1892, não podendo ir a Benares, rezar ao grande mestre para receber instrução espiritual. Lahiri Mahasaya apareceu-lhe em sonho, e deu-lhe Diksha, iniciação. Mais tarde, o adolescente foi a Benares, e solicitou Diksha ao guru. Já o iniciei, durante um sonho, respondeu Lahiri Mahasaya 296.
Se um discípulo descurava qualquer uma de suas obrigações mundanas, o mestre corrigia, e o disciplinava com gentileza. As palavras de Lahiri Maharaja eram brandas e curativas, mesmo quando devia referir-se abertamente às falhas de um Chela, disse-me Sri Yukteswar, certa vez, acrescentando em tom de lamento: nenhum discípulo jamais escapou às farpas do mestre. Não pude conter o riso, mas garanti sinceramente a Sri Yukteswar que, cortante, ou não, cada uma de suas palavras era música aos meus ouvidos. Lahiri Maharaja cuidadosamente graduou Kriya em 4 iniciações progressivas. Ele concedia as 3 mais elevadas técnicas somente depois que o discípulo manifestasse um progresso espiritual definido. Um dia, certo Chela, convencido de que seu valor não estava sendo devidamente aquilatado, externou seu descontentamento. Mestre, disse ele, já estou preparado, sem dúvida, para a segunda iniciação. Nesse momento, a porta abriu-se para admitir um discípulo humilde, Brinda Bhagat, uma carteiro de Benares. Brinda, sente-se aqui, perto de mim. O grande guru sorriu-lhe afetuosamente. Diga-me, está preparado para a segunda Kriya? O pequeno carteiro juntou as mãos em gesto de súplica. Gurudeva, disse ele, alarmado, por favor, não mais iniciações. Como posso assimilar ensinamentos ainda mais elevados? Vim hoje para pedir-lhe a bênção, porque a primeira divina Kriya inebriou-me tanto que já não posso entregar as cartas. Brinda já nada no oceano do espírito. Ao ouvir estas palavras de Lahiri Maharaja, o outro discípulo abaixou a cabeça. Mestre, disse ele, percebo que tenho sido um pobre operário, atribuindo defeitos aos meus instrumentos de trabalho. O modesto carteiro, inculto como era, desenvolveu mais tarde sua intuição através de Kriya, a ponto de especialistas virem ocasionalmente procurar sua interpretação de passagens complicadas, ou controversas das escrituras. Desconhecendo simultaneamente o pecado e a sintaxe, o pequeno Brinda conquistou renome entre os eruditos. Além dos numerosos discípulos de Lahiri Maharaja em Benares, centenas de outros vinham de distantes regiões da Índia. Ele próprio viajou a Bengala em diversas ocasiões, visitando os sogros de seus filhos. Assim, abençoada por sua presença, Bengala multiplicou-se em colmeias, em pequenos grupos de Kriya. Especialmente nos distritos de Krishnanagar e Bisharpur, onde há muitos devotos silenciosos, continua a fluir, até hoje, a invisível torrente de meditação espiritual. Entre os muitos santos que de Lahiri Maharaja receberam Kriya, podem ser mencionados o ilustre Swami Bhaskarananda Saraswati, de Benares, e Balananda Brahmachari, asceta de Belgar, de grande adiantamento. Durante algum tempo, Lahiri Maharaja foi professor particular do filho do Maharaja Ishwari Narayan Singh Bahadur, de Benares. Reconhecendo as elevadas conquistas espirituais do mestre, o Maharaja e seu filho buscaram a iniciação em Kriya, assim como o fizeram Maharaja Jotindra Mohan Thakur. Vários discípulos de Lahiri Maharaja, ocupando posições de influência no mundo, desejavam expandir o círculo de Kriya, por meio da publicidade. O guru recusou-lhes permissão. Um Chela, médico da corte do senhor de Benares, deu os primeiros passos para fundar uma organização que difundiu o nome do mestre como Kashi Baba o Exaltado de Benares. O guru proibiu-o. Deixe que o aroma da flor de Kriya seja levada pelo vento, de modo natural, disse ele. As sementes de Kriya lançarão raízes firmes no solo dos corações espiritualmente férteis. Embora o grande mestre não adotasse os meios modernos de propaganda, os grupos organizados, e a imprensa, ele sabia que o poder de sua mensagem se espraiaria como enchente irresistível, inundando com sua própria força as ribeiras das mentes humanas. Vidas transformadas, vidas purificadas, eram as únicas garantias da imortal vitalidade de Kriya. Em 1886, 20,
e 5 anos depois de sua iniciação em Raniket, Lahiri Maharaja aposentou-se. Tendo maior tempo disponível durante o dia, os discípulos o procuravam em número sempre crescente. O grande guru sentava-se agora em silêncio, durante a maior parte do tempo, em tranquila posição de lótus. Raramente deixava sua pequena sala de recepção, nem para dar uma caminhada, ou mesmo fazer uma visita a outros aposentos da casa. Um quieto fluxo de shilas passava, quase incessantemente, para o darshan, vislumbre sagrado, do guru. Para temor reverente de todos os observadores, o estado fisiológico habitual de Lahiri Maharaja exibia as características sobre-humanas de ausência de respiração, ausência de sonho, cessação do pulso, e dos batimentos cardíacos, olhos calmos, sem pestanejar durante horas, e profunda aura de paz. Nenhum visitante partia sem experimentar elevação espiritual. Todos sabiam que os acompanhava a bênção silenciosa de um autêntico homem de Deus. O mestre permitiu, então, a um discípulo, Pancharion Bhattacharya, abrir em Calcutá um centro de yoga, o Instituto Missão Arya. O centro distribuía certas ervas medicinais yogis, e publicava as primeiras módicas edições do Bhagavad Gita, em Bengala. Leu-se o Gita da Missão Arya, em hindi e bengali, em centenas de lares. Seguindo um costume de eras antigas, o mestre dava, ao povo em geral, óleo de neem para a cura de várias moléstias. Quando o guru pedia a um discípulo que destilasse o óleo, a tarefa cumpria-se facilmente. Se qualquer outro tentasse, deparava com estranhas dificuldades. Descobria, depois de submeter o óleo aos processos de destilação necessários, que o líquido, quase por completo, se havia evaporado. Segundo todas as evidências, a bênção do mestre era um ingrediente indispensável. A letra e a assinatura de Lahiri Maharaja, em língua bengali, aparecem acima. As frases são de uma carta a um Chela. O grande mestre interpreta assim um verso sânscrito: quem atingiu o estado de calma no qual as pálpebras não pestanejam, alcançou Sambhavi Mudra, assinado, Sirisli Vamacharandeva Sharma. À semelhança de muitos outros grandes profetas, Lahiri Maharaja não escreveu livros, mas instruiu vários discípulos na interpretação que deveriam dar às escrituras. Meu querido amigo Siriananda Mohan Lahiri, falecido neto do mestre, escreveu o seguinte: o Bhagavad Gita, e outros trechos do épico Mahabharata possuem numerosos pontos-chaves, vyaskutas. Não perguntemos o que significam esses pontos-chaves, e restam-nos histórias mitológicas de tipo excêntrico, e logo mal compreendidas. Deixamos sem explicação os pontos-chaves, e perdemos uma ciência que a Índia preservou com paciência sobre-humana depois de uma pesquisa equivalente a milhares de anos de experimentos. Lahiri Maharaja trouxe à luz, despida de alegorias, a ciência da religião que tão engenhosamente fora oculta em imagens enigmáticas das escrituras. Antes ininteligíveis, uma prestidigitação de palavras, as fórmulas do culto védico, provou o mestre, são plenas de significado científico. Sabemos que o homem geralmente não tem forças para combater as paixões más, estas, porém, se reduzem à impotência, e o homem deixa de condescender com elas, quando nele alvorece a consciência da beatitude superior, e duradoura, através de Kriya Yoga. Então desistir, a renúncia, a negação da natureza inferior sincroniza com o insistir, a afirmação do superior, a experiência de bem-aventurança. Sem essa evolução, as máximas morais que consistem em meras proibições são inúteis para nós. Por trás de todas as manifestações fenomênicas, marulho infinito, o oceano de poder. A sede de atividade mundana mata em nós o senso de reverência espiritual. Deixamos de perceber a grande vida oculta por trás de todos os nomes e formas, porque a ciência moderna nos diz como utilizar os poderes da natureza. A familiaridade com a natureza fez nascer o desprezo por seus segredos últimos. Nossa relação com ela é de caráter prático. Nós importunamos, digamos assim,
para descobrir de que modo podemos forçá-la a servir nossos propósitos, tiramos proveito de suas energias, cuja fonte ainda permanece desconhecida. Em ciência, nossa relação com a natureza é semelhante à que existe entre um homem arrogante e sua criada, ou, em sentido filosófico, a natureza é como um cativo no banco das testemunhas. Nós a interrogamos repetidas vezes, e a provocamos, e minuciosamente pesar-nos seu depoimento, em balanças humanas incapazes de medir seus valores ocultos. Por outro lado, quando a alma se acha em comunhão com o poder mais alto, a natureza automaticamente obedece, sem esforço, e sem tensões, à vontade do homem. Este domínio fácil sobre a natureza é chamado milagroso pelo materialista que não compreende. A vida de Lahiri Mahasaya estabeleceu um exemplo que modificou a errônea noção de que a yoga é uma ciência misteriosa. Apesar do caráter objetivo da ciência física, todo homem, graças a Kriya Yoga, pode encontrar um caminho para compreender sua correta relação com a natureza e sentir reverência espiritual por todos os fenômenos, sejam de ordem mística ou prosaica. Deveríamos ter em mente que muitas coisas, inexplicáveis há 1000 anos atrás, já não são, e os mistérios de hoje podem tornar-se perfeitamente inteligíveis daqui a alguns anos. A ciência de Kriya Yoga é eterna. É verdadeira como a matemática, como as simples regras de soma e subtração. A lei de Kriya nunca será destruída. Reduzam-se a cinzas todos os livros de matemática, a mente lógica sempre redescobrirá tais verdades. Suprimam-se todos os livros de matemática, a mente lógica sempre redescobrirá tais verdades. Suprimam-se todos os livros de yoga, seus princípios fundamentais serão revelados outra vez, sempre que aparecer um sábio com devoção pura, e, consequentemente, conhecimento puro. Assim como Babaji, entre os maiores avatares, é um Mali-avatar, e como Sri Yukteswar pode, com justiça, ser chamado um Jnana-avatar, ou encarnação da sabedoria, igualmente Lahiri Mahasaya é um Yoga-avatar, ou encarnação da Yoga. Segundo os padrões do bem, tanto quantitativa quanto qualitativamente, o grande mestre elevou o nível espiritual da sociedade. Por seu poder de alçar seus discípulos íntimos à estatura do Cristo, e por sua ampla disseminação da verdade entre as massas, Lahiri Mahasaya figura entre os redentores da humanidade. Sua singularidade como profeta reside em sua ênfase prática num método definido, o de Kriya, abrindo pela primeira vez a todos os homens as portas da liberdade pela yoga. À parte os milagres de sua própria vida, certamente o Yoga-avatar atingiu o zênite de todas as maravilhas ao reduzir as antigas complexidades da yoga a uma simplicidade efetiva, dentro dos limites da compreensão ordinária. Com referência a milagres, Lahiri Mahasaya dizia frequentemente: a operação de leis sutis, desconhecidas do povo em geral, não deve ser publicamente discutida, ou divulgada, sem o devido discernimento. Se, nestas páginas, pode parecer que descurei suas palavras de cautela, foi, porque ele me deu seu consentimento por via espiritual. Contudo, ao registrar as vidas de Babaji, Lahiri Mahasaya e Sri Yukteswar, considerei conveniente omitir certas histórias milagrosas. Dificilmente eu poderia incluí-las sem escrever também um volume explicativo de abstrusa filosofia. Como yogi-chefe de família, Lahiri Mahasaya trouxe uma mensagem prática adequada às necessidades do mundo moderno. As excelentes condições econômicas e religiosas da antiga Índia não mais subsistem. O grande mestre por isso não encorajou o velho ideal do yogi como uma seta errante carregando a sua escudela de mendigo. Ele preferiu salientar as vantagens que teria o yogi em ganhar o seu próprio sustento, não dependendo de uma sociedade competitiva para sua sobrevivência, e praticar yoga no recesso de seu lar. A este conselho, Lahiri Mahasaya acrescentou a força alentadora de seu próprio exemplo. Ele foi o modelo do yogi moderno, aerodinâmico. Seu modo de vida, planejado por Babaji,
tinha o objetivo de servir de guia aos aspirantes a yoga em todas as regiões do mundo. Nova esperança para novos homens. Proclamou o Yogavatar: a união divina é possível através do esforço reiterado, e independe de crenças teológicas, ou da vontade arbitrária de um ditador cósmico. Usando a chave de Kriya, as pessoas que não podem crer na divindade de homem algum, contemplarão, por fim, a plena divindade de si mesmas. Capítulo 36 – Interesse de Babaji pelo Ocidente. Mestre, o senhor encontrou Babaji alguma vez? Era uma tranquila noite de verão em Serampore. As grandes estrelas dos tópicos tremeluziam sobre nossas cabeças, enquanto eu permanecia sentado próximo de Sri Yukteswar, no alpendre do andar superior do eremitério. Sim. O mestre sorriu à minha pergunta direta, seus olhos brilharam de veneração. 3 vezes fui abençoado pela aparição do imortal Guru. Nosso primeiro encontro foi em Allahabad, numa Kumbh Mela. As concentrações de religiosos que se verificam na Índia, desde tempos imemoriais, são conhecidas como Kumbh Mela. Elas mantêm os objetivos espirituais em constante evidência junto à multidão. Os devotos reúnem-se aos milhares, cada 12 anos, para encontrar centenas de sadhus, yogis, swamis, e ascetas de todos os tipos. Muitos são eremitas que jamais abandonam o isolamento de seus refúgios, exceto para estar presentes às melas, e aí conceder bênçãos a homens e mulheres do mundo. Eu não era swami na época de meu encontro com Babaji, continuou Sri Yukteswar. Todavia já recebera de Lairima Abasa a iniciação em Kriya. Ele me estimulara a assistir a mela que ocorreria em janeiro de 1894 em Allahabad. Foi minha primeira experiência de uma Kumbh. Senti-me ligeiramente estonteado pelo clamor da multidão, pelas vagas de gente que iam e vinham. Arregalei os olhos, procurando ao redor, mas não vi o rosto iluminado do mestre. Cruzando uma ponte, à margem do Ganges, notei um conhecido, parado ali perto, com sua escudela de esmolas estendida. Oh, esta concentração nada mais é que um caos de ruídos e mendigos, pensei, decepcionado. Gostaria de saber se os cientistas ocidentais, que pacientemente alagam os campos do conhecimento para benefício prático da humanidade, não são mais agradáveis a Deus que esses preguiçosos, os quais professam a religião, mas se concentram nas esmolas. Minhas causticantes reflexões sobre reformas sociais foram interrompidas pela voz de um sannyasi alto que se deteve à minha frente. Senhor, disse ele, um santo quer vê-lo. Quem é ele? Venha, e veja por si mesmo. Seguindo com hesitação seu lacônico conselho, logo me vi próximo de uma árvore cujos ramos abrigavam um guru com seu atraente grupo de discípulos. O mestre, figura invulgarmente luminosa, com olhos escuros resplandecentes, levantou-se à minha aproximação, e abraçou-me. Bem-vindo, Swamiji, disse ele, afetuosamente. Senhor, respondi com ênfase, eu não sou um Swami. Aqueles a quem eu concedo, por inspiração divina, o título de Swami nunca o perdem. O santo dirigiu-se a mim com singeleza, mas uma profunda convicção de verdade soava em sua voz. Senti-me instantaneamente engolfado numa onda de bênção espiritual. Sorrindo ante minha súbita elevação à antiquíssima ordem monástica, curvei-me aos pés daquele angélico ser em forma humana, cuja grandeza era óbvia, e que assim me honrara. Babaji, pois em verdade era ele, indicou-me um assento a seu lado, sob a árvore. Jovem e vigoroso, parecia Salairi Mahasaya, a semelhança, entretanto, não me surpreendeu, apesar de eu ter ouvido, muitas vezes, referências à extraordinária similitude de aspecto entre os dois mestres. Babaji possui o poder de impedir que um pensamento específico surja na mente de alguém. Evidentemente, o grande mestre desejava que eu me comportasse em sua presença com toda a naturalidade, sem que o conhecimento de sua identidade me atemorizasse. Que pensa da Kumbh Mela? Desapontou-me bastante,
Senhor, disse eu, mas acrescentei apressadamente, até o momento em que o encontrei. De qualquer maneira, santos, e este tumulto são coisas que não parecem combinar. É filho, disse o mestre, embora aparentemente eu tivesse o dobro de sua idade, pelos erros de muitos, não julgue o todo. Tudo o que existe no mundo tem caráter misto, semelhante a uma combinação de areia e açúcar. Seja como a sábia formiga que agarra somente o açúcar, deixando intacta a areia. Apesar de muitos destes sabedores ainda vogarem na ilusão, a mela todavia, é abençoada por alguns homens de realização divina. Em virtude de meu próprio encontro com este excelso mestre, rapidamente concordei com ele. Senhor, comentei, tenho pensado nos cientistas proeminentes do hemisfério ocidental, tanto da Europa como da longínqua América, que cedem a inteligência a muita gente aqui congregada, embora professem diferentes credos, e desconheçam os valores reais de melas como esta. São homens que muito se beneficiaram de um encontro com os mestres da Índia. Apesar de seu adiantamento em conquistas intelectuais, muitos ocidentais estão apegados ao grosseiro materialismo. Outros, famosos em ciência e filosofia, não reconhecem a unidade essencial das religiões. Seus credos servem de barreiras intransponíveis que ameaçam nos separar deles para sempre. Percebi que você está tão interessado no Ocidente quanto no Oriente. O rosto de Babaji reluzia de aprovação. Senti as angústias de seu coração, amplo bastante para pulsar por todos os homens. Foi por isso que o chamei aqui. Oriente e Ocidente devem marchar por uma mesma estrada de atividade e espiritualidade combinadas, continuou ele. A Índia tem muito a aprender do Ocidente quanto ao desenvolvimento material. Em troca, a Índia pode ensinar os métodos universais que possibilitarão ao Ocidente basear as suas crenças religiosas nos alicerces inabaláveis da ciência da yoga. Você, Swamiji, tem um papel a desempenhar no intercâmbio harmonioso que se efetuará entre o Oriente e o Ocidente. Daqui a alguns anos, vou lhe enviar um discípulo que você treinará para a disseminação da yoga no Ocidente. As vibrações de muitas almas, sedentas de espiritualidade, chegam de lá até mim, como um dilúvio. Percebo santos potenciais na América e na Europa, esperando ser despertados. Neste ponto de sua história, Sri Yukteswar mergulhou seu olhar inteiramente no meu. Meu filho, disse ele, sorrindo sob o resplandecente luar, é você o discípulo que, há anos atrás, Babaji prometeu me enviar. Feliz me senti ao saber que Babaji guiara meus passos a Sri Yukteswar, e, contudo, era difícil visualizar-me no remoto Ocidente, longe de meu bem-amado Guru, e da paz singela do eremitério. Babaji, então falou do Bhagavad Gita, continuou Sri Yukteswar. Para meu espanto, com algumas palavras de louvor, ele deu mostras de saber que eu escrevera minha interpretação de muitos capítulos do Gita. A meu pedido, Swamiji, comece, por favor, outra tarefa, disse o grande mestre. Não poderá escrever um pequeno livro sobre a harmonia subjacente às escrituras cristãs, hindus. Sua unidade básica é agora obscurecida pelas diferenças sectárias dos homens. Mostre, por citações paralelas, que os inspirados filhos de Deus disseram as mesmas verdades. Maharaj, respondi timidamente, que ordem? Serei capaz de cumpri-la? Babaji riu com suavidade. Meu filho, por que duvida? Disse ele, confiantemente. Em verdade, de quem é todo este trabalho, e quem é o autor de todas as lições? Tudo o que o Senhor me faz dizer, está destinado a materializar-se como verdade. Acreditei-me com poder, em virtude das bênçãos do santo, e concordei em escrever o livro. Sentindo que a hora da despedida chegara, ergui-me com relutância de meu assento de folhas. Você conhece Laire? Perguntou o mestre. É uma grande alma, não é? Conte-lhe o nosso encontro.
Ele, então, me confiou uma mensagem para Lahiri Mahasaya. Depois de minha humilde reverência de despedida, o santo sorriu com bondade. Quando seu livro estiver acabado, eu lhe farei uma visita, prometeu ele. Por enquanto, até logo. Deixei Allahabad no dia seguinte, tomando o trem para Benares. Chegando à residência de meu guru, narrei-lhe a história do maravilhoso santo na Kumbh Mela. E você não reconheceu? O riso dançava nos olhos de Lahiri Mahasaya. Compreendo que você não pôde, pois ele o impediu. Em meu incomparável guru, o celestial Babaji. Babaji. Repeti, aterrorizado. O Cristo Yogi Babaji. O visível e invisível Salvador Babaji. Oh, se eu pudesse voltar ao passado, e estar outra vez em sua presença, para depor minha devoção a seus pés de lótus. Não tem importância, disse Lahiri Mahasaya, consolando-me. Ele prometeu vê-lo outra vez. Gurudeva, o divino mestre me pediu que lhe transmitisse esta mensagem. Diga a Lahiri que a energia armazenada para esta vida é agora escassa, e está quase esgotada. Quando pronunciei estas enigmáticas palavras, a figura de Lahiri Mahasaya estremeceu como se tocada por uma corrente elétrica. No mesmo instante, tudo a seu redor entrou em silêncio. Sua face sorridente tornou-se incrivelmente austera. Semelhante a uma estátua de madeira, sombrio e imóvel em seu assento, seu corpo perdeu a cor. Fiquei alarmado e desnorteado. Nunca em minha vida eu vi aquela alma alegre manifestar tão assustadora gravidade. Os outros discípulos arregalaram os olhos, apreensivos. 3 horas passaram em silêncio. Então, Lahiri Mahasaya reassumiu sua conduta natural e alegre, e falou afetuosamente a cada um dos chelas. Todos tiveram um suspiro de alívio. Compreendi, pela reação de meu mestre, que a mensagem de Babaji fora um aviso inequívoco através do qual Lahiri Mahasaya entendeu que seu corpo seria, em breve, desocupado. Seu pavoroso silêncio provou que meu guru controlara instantaneamente todo o seu ser, cortara o último laço de apego ao mundo material, e voara para sua identidade, eternamente viva, no espírito. Aquelas palavras de Babaji foram a sua maneira de dizer: estarei sempre consigo. Embora Babaji e Lahiri Mahasaya fossem oniscientes, e não tivessem necessidade alguma de se comunicarem um com o outro por meu intermédio, ou de qualquer outra pessoa, as grandes almas condescendem, com frequência, em participar do drama humano. Às vezes eles transmitem suas profecias, por via normal, através de mensageiros, cuja manifestação de suas palavras mais tarde infunde grandíssima crença divina num amplo círculo de pessoas que vêm a ter conhecimento do acontecido. Vivi em Benares, e em Serampore dediquei-me a escrever o livro pedido por Babaji, continuou Sri Yukteswar. Nem bem iniciara minha tarefa, e já me sentia inspirado a compor um poema dedicado ao falecido guru. As melodiosas linhas fluíam vigorosamente de minha pena, apesar de nunca antes me ter esforçado na poesia sânscrita. Na quietude da noite eu me ocupava na comparação da Bíblia com Sanatana Dharma. Cotejando as palavras do abençoado Senhor Jesus, concluí que seus ensinamentos são, essencialmente, um só com as revelações dos Vedas. Graças ao meu Paranguru, meu livro, A Ciência Sagrada, esgotou rapidamente. Na manhã seguinte ao término de meus esforços literários, continuou o mestre, fui ao Ghat Rai banhar-me no Ganges. O Ghat estava deserto, detive-me silencioso um instante gozando uma paz radiante. Depois de imersão nas águas cintilantes, voltei para casa. Naquele silêncio, o único ruído que ouvi era o da toalha ensopada das águas Sri Ganges farfalhando a cada passo meu. Como passasse além das grandes banhams, próximos da margem, forte impulso forçou-me a olhar para trás. Ali, à sombra de uma banhã, cercado por alguns discípulos, estava o grande Babaji.
Saudações Swamiji. A bela voz do mestre fez-se ouvir para assegurar-me que eu não estava sonhando. Vejo que você teve pleno sucesso com seu livro. Como havia prometido, aqui estou para agradecer-lhe. Com o coração batendo descompassadamente, prostrei-me completamente aos seus pés. Paranguruji, disse eu súplice, não poderíeis vós, e vossos chelas honrar minha miserável casa com vossa presença? O Supremo Guru declinou amavelmente. Não, filho, disse ele. Somos gente que aprecia o abrigo das árvores. Este lugar é bastante confortável. Peço-lhe, então, demore-se mais um pouco, mestre, supliquei-lhe contemplando-o. Volto num instante com deliciosas iguarias. Quando após alguns minutos retornei com um prato de manjares, a nobre baniana mais abrigava o grupo celestial. Procurei-os pelo Ghat, mas em meu coração senti que o pequeno grupo já estava, então escapando em voos etéreos. Fiquei profundamente magoado. Não obstante nosso novo encontro, eu não poderia estar incomodando ao falar com Babaji, disse a mim mesmo. Ele foi grosseiro ao abandonar-me tão repentinamente. Isto eram só arrufos de amor, naturalmente, e nada mais. Poucos meses depois, visitei Lahiri Maharaja em Benares. Ao entrar na sala de visitas, meu guru sorriu-me em saudação. Bem-vindo Yukteswar, disse ele, você pode ver o virtuoso Babaji à soleira de meu quarto. Não, por quê? Respondi surpreso. Venha cá. Lahiri Maharaja tocou-me gentilmente a testa. Desta vez contemplei junto à porta a figura de Babaji florescente como um perfeito lótus. Lembrei-me de minha mágoa, e não saudei. Lahiri Maharaja olhou-me com espanto. O divino guru estava me contemplando com olhos perscrutadores. Você ficou aborrecido comigo? Senhor, por que não deveria ficar? Respondi. Doar vieste com vosso grupo, e no rarefeituar-vos desvanecestes. Falei-lhe que ia vê-lo, mas eu não disse que ficaria mais tempo. Babaji riu afavelmente. Você estava muito excitado. Asseguro-lhe que eu já estava quase extinto no éter pelo pé de vento de seu ressentimento. Fiquei instantaneamente satisfeito por esta explanação pouco lisonjeira. Ajoelhei-me aos seus pés. O Supremo Guru bateu-me afavelmente no ombro. Filho, você deve meditar mais, disse ele. Sua contemplação não é perfeita. Você nem pôde ver-me sumindo através da luz do sol. Com estas palavras em voz semelhante ao som de uma flauta celestial, Babaji desapareceu dentro de um esplendor. Esta fora uma de minhas últimas visitas a Benares para ver meu guru, concluiu Sri Yukteswar. Como Babaji predissera na Kumbh Mela, a encarnação de chefe de família de Lahiri Maharaja estava se encaminhando para o fim. Durante o verão de 1895, desenvolveu-se um pequeno tumor nas costas de seu robusto corpo. Quiseram lancetá-lo, ele protestou, saudava em sua própria carne o mau karma de alguns de seus discípulos. Afinal, 2 ou 3 chelas tornaram-se muito insistentes. O mestre respondeu, enigmaticamente. O corpo tem de encontrar uma causa para a morte, concordo, façam o que bem entenderem. Pouco tempo depois, o incomparável guru abandonou seu corpo em Benares. Não mais necessito procurá-lo em sua pequena sala de recepção. Todos os dias de minha vida são abençoados por ele, meu guia onipresente. Anos mais tarde, dos lábios de Swami Keshavananda, um discípulo adiantado, ouvi muitos detalhes admiráveis sobre a partida de Lahiri Maharaja. Poucos dias antes de meu guru abandonar o corpo, contou-me Keshavananda, ele se materializou diante de mim, quando me encontrava sentado em meu eremitério de Hardwar. Venha imediatamente a Benares. Com estas palavras, Lahiri Maharaja desapareceu. Tomei o trem imediatamente para Benares. Em casa de meu guru, encontrei muitos discípulos reunidos.
Durante horas, naquele dia, o mestre explicou o Gita. Depois, com simplicidade, dirigiu-se a nós. Volto para o meu lar. Nossas soluções de angústia prorromperam, irresistíveis. Consolem-se, eu ressuscitarei. Após esta afirmação, Lahiri Mahasaya levantou-se de seu assento, 3 vezes girou seu corpo em círculo, sentou-se em posição de lótus encarando o norte, e gloriosamente entrou em Mahasamadhi. O belo corpo de Lahiri Mahasaya, tão caro a seus devotos, foi cremado segundo os ritos solenes reservados aos chefes de família, em Manikarnika Chat, junto ao Ganges sagrado, continuou Kesbabananda. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, enquanto ainda me encontrava em Benares, meu quarto inundou-se de uma grande luz. À minha frente apareceu, em carne e osso, de pé, Lahiri Mahasaya. Seu corpo parecia-se exatamente ao anterior, embora mais jovem e mais radiante. Meu divino guru me disse: Keshabananda, sou eu mesmo. Com os átomos que se desintegraram de meu corpo cremado, remodelei minha forma, ressuscitei. Minha tarefa como chefe de família no mundo terminou, mas não deixo a terra inteiramente. Doravante, passarei uma temporada com Babaji no Himalaia, e outra com Babaji no Cosmo. Abençoando-me com algumas palavras, o transcendente mestre desapareceu. Uma inspiração maravilhosa saturou-me o coração, fui elevado em espírito, à semelhança dos discípulos de Cristo, e de Kabir, que contemplaram seus gurus redivivos após a morte física. Quando regressei a meu eremitério isolado, em Hardwar, prosseguiu Kesbabananda, levei comigo uma parcela das cinzas sagradas de meu guru. Sabia que ele escapara à prisão do espaço e do tempo. O pássaro da onipresença estava livre. Entretanto, era um consolo para meu coração guardar as suas sagradas cinzas em meu santuário. Outro discípulo abençoado com a visão do ressuscitado guru foi o santo Panchanon Bhattacharya. Visitei-o em sua morada em Calcutá, e ouvi com deleite a história de sua convivência de muitos anos com o mestre. Em remate, narrou-me o acontecimento mais maravilhoso de sua vida. Aqui em Calcutá, disse Pancharion, às 10 horas da manhã seguinte, é sua cremação. Lahiri Mahasaya apareceu diante de mim, gloriosamente vivo. Swami Pranabananda, o santo com 2 corpos, também me fez confidências detalhadas de sua sublime experiência. Durante sua visita à minha escola de Ranchi, Pranabananda contou-me. Alguns dias antes de Lahiri Mahasaya abandonar o corpo, recebi dele uma carta solicitando minha ida imediata a Benares. Fui, porém, inevitavelmente retardado, e não pude partir no mesmo instante, exatamente quando me preparava para partir para Benares. Cerca de 10 horas da manhã, senti-me dominado por súbita alegria ao ver em meu quarto a figura resplandecente de meu guru. Por que se apressa a ir em Benares? Disse Lahiri Mahasaya, sorrindo. Não me encontrará mais ali. Quando compreendi o significado de suas palavras, chorei tristemente, acreditando que o contemplava apenas numa visão. O mestre aproximou-se de mim, confortadoramente. Toque a minha carne, disse ele, estou vivo, como sempre. Não se lamente, não estou consigo por toda a eternidade. Dos lábios destes 3 grandes discípulos emergiu uma história de maravilhosa verdade. Um dia após a entrega às chamas do corpo de Lahiri Mahasaya, o mestre ressurrecto, em corpo real, mas transfigurado, apareceu diante de 3 discípulos, em cidades diferentes, à mesma hora, 10 da manhã. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, a este corpo mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Capítulo 37. Vou à América. América. Esta gente é mesmo americana. Foi este o meu pensamento,
quando meu olhar interior descortinou um panorama de restos ocidentais. Imerso em meditação, encontrava-me sentado atrás de alguns caixotes cobertos de pó, na despensa da escola de Ranchi. Era difícil achar um retiro privado durante aqueles anos trabalhosos junto às gerações mais jovens. A visão persistiu. Uma vasta multidão, encarando-me atentamente, deslizava como atores no palco de minha consciência. A porta da despensa abriu-se. Como de costume, um dos meninos descobriu o meu esconderijo. "Venha cá, Bimal", gritei alegremente. "Tenho novidades para você. O senhor está me chamando para a América." "Para a América?" O menino fez eco às minhas palavras num tom que sugeria eu ter dito, "para a Lua." "Sim. Parto para descobrir a América, à semelhança de Colombo." Ele pensou ter encontrado a Índia. Sem dúvida, existe um elo kármico entre estas duas terras. Bimal afastou-se correndo. Em breve, a escola inteira fora informada pelo jornal de duas pernas. Convoquei o desnorteado grupo de professores, e entreguei-lhes a direção da escola. "Sei que conservarão os ideais yogis de Lahiri Mahasaya, a educação como finalidade primeira e última", disse eu. "Frequentemente lhes escreverei, se Deus quiser, voltarei algum dia." As lágrimas assomaram-me aos olhos quando lancei o último olhar aos meninos, e aos terrenos ensolarados de Ranchi. Sabia que uma época definida de minha existência se encerrara então. Doravante, residiria em terras longínquas. Tomei o trem para Calcutá, algumas horas depois de minha visão. No dia seguinte, recebi um convite para representar a Índia no Congresso Internacional de Religiões Liberais, na América. Reunia-se naquele ano em Boston, sob os auspícios da Associação Unitária Americana. Com a cabeça em remoinho, procurei Sri Yukteswar em Serampore. "Guruji, acabo de ser convidado para participar de um congresso religioso nos Estados Unidos. Devo ir?" "Todas as portas estão abertas para você", respondeu o mestre com simplicidade. "É agora, ou nunca." "Mas, senhor", retruquei desanimado, "que sei de oratória. Raramente fiz conferências, e nunca em inglês." "Em inglês, ou não, suas palavras sobre yoga serão ouvidas no Ocidente." Dei uma risada. "Bem, querido Guruji, penso que os norte-americanos dificilmente aprenderão Bengali. Por favor, abençoe-me com um empurrão, para que eu salte os obstáculos da língua inglesa." Quando anunciei meus novos planos a papai, ele se mostrou estupefato. A América, para ele, era uma terra incrivelmente distante, temia nunca mais me ver. "Como poderá ir?" indagou severamente. "Quem financiará sua viagem?" Tendo arcado afetuosamente com as despesas de minha educação, e de toda a minha vida, esperava ele, sem dúvida, que esta pergunta trouxesse uma embaraçante interrupção ao meu projeto. "O senhor me financiará, seguramente." Ao formular esta resposta, recordei outra, idêntica, que há muito tempo atrás dera a meu irmão Ananta, em Agra. Sem demasiada malícia, acrescentei: "Talvez Deus sugira à sua mente, papai, dar-me ajuda." "Não, nunca." Ele me olhou com piedade. Fiquei assombrado. Por isso, quando papai me entregou, no dia seguinte, um cheque equivalente a uma grande soma. "Dou-lhe este dinheiro", disse ele, "não em minha condição de pai, mas de discípulo fiel de Lahiri Mahasaya. Vá, pois, a essa distante nação do Ocidente, difunda lá os ensinamentos não sectários de Kriya Yoga." Comoveu-me profundamente o espírito altruísta com que papai fora capaz de renunciar de imediato a seus desejos pessoais. Na noite anterior, ele alcançara a justa compreensão de que o turismo estava fora de meus planos. "Talvez nunca mais nos encontremos nesta vida." Papai, com 67 anos naquela época, expressou-se tristemente. Uma convicção intuitiva impeliu-me a responder:
Tenho a certeza de que o Senhor nos reunirá mais uma vez. Ao prosseguirem meus preparativos para deixar o mestre e minha terra natal, rumo às costas desconhecidas da América, experimentei certa inquietude. Ouvira numerosas histórias sobre o Ocidente materialista, uma terra muito diferente da Índia saturada pela aura secular dos santos. Para desafiar os ares ocidentais, pensei, um instrutor oriental deve resistir a provas muito mais duras que o frio do Himalaia. Certa manhã, bem cedo, comecei a rezar, com a inflexível determinação de continuar rezando, até morrer de rezar, ou até ouvir a voz de Deus. Queria sua bênção, e garantia de que eu não me perderia na bruma do utilitarismo moderno. Meu coração se dispunha a ir à América, mas, com força ainda maior, se propunha a ouvir a permissão divina, para seu consolo. Rezei, e rezei, abafando os soluços. Nenhuma resposta veio. Ao meio-dia, atingi o clímax, minha cabeça girava sob a pressão de agonia. Senti que se clamasse mais uma vez, aumentando a profundeza de minha paixão interior, meu cérebro explodiria. Naquele momento, ouvi uma batida na porta de minha casa de Gurpar Road. Atendendo ao chamado, vi um jovem vestido com o traje escasso do homem de renúncia. Ele entrou. Deve ser Babaji, pensei, ofuscado, porque o homem diante de mim tinha o aspecto de um jovem Lairi Mahasaya. Ele respondeu ao meu pensamento: sim, sou Babaji. Falava melodiosamente em hindi. Nosso Pai Celestial ouviu sua prece. Ele me ordena que lhe diga: obedeça a seu guru, e vá à América. Nada receie, será protegido. Após uma pausa vibrante, Babaji dirigiu-se a mim novamente. Eu escolhi para difundir a mensagem de Kriya Yoga no Ocidente. Há tempos atrás encontrei seu guru Yukteswar numa Kumbh Mela, e lhe disse que enviaria um discípulo ao seu ashram para receber treinamento com esse fim. Emudecido, afogado em temor reverente por sua presença, senti profunda comoção ao ouvir, de seus próprios lábios, que ele me guiara a Sri Yukteswar. Prosternei-me aos pés do imortal guru. Afavelmente, ele me ergueu. Depois de me dizer muitas coisas sobre minha vida, deu-me certas instruções pessoais, e fez-me algumas profecias secretas. Kriya Yoga, a técnica científica para alcançar consciência de Deus, disse finalmente com solenidade, terminará por difundir-se em todas as terras, e ajudará a harmonizar as nações através da percepção pessoal e transcendente que, do Pai infinito, o homem alcançará. Com um olhar de soberano poder, o mestre eletrizou-me com um vislumbre de sua consciência cósmica. Pouco depois, Babaji moveu-se em direção à porta, observando: não tente seguir-me. Não o conseguirá. Por piedade, Babaji, não se afaste, gritei repetidamente. Leve-me consigo. Ele respondeu: agora não, em outra oportunidade. Dominado pela emoção, não atendi sua advertência. Tentando segui-lo, descobri que meus pés estavam firmemente cravados no chão. Da porta, Babaji lançou-me um último olhar afetuoso. Meus olhos se fixaram nele com anseio e nostalgia, enquanto sua mão se erguia num gesto de bênção, e ele se afastava. Alguns minutos depois, meus pés ficaram livres. Sentei-me e mergulhei em profunda meditação, incessantemente agradecendo a Deus, não apenas por sua resposta à minha prece, mas por ter me proporcionado a bênção de um encontro com Babaji. Meu corpo inteiro parecia santificado pelo contato com o Mestre Antiquíssimo, e sempre jovem. Longo fora o meu ardente desejo de contemplá-lo. Até agora, jamais contará a alguém a história de meu encontro com Babaji. Considerando-a a mais sagrada de minhas experiências humanas, eu a mantinha oculta em meu coração. Ocorreu-me, porém, o pensamento de que os leitores desta autobiografia tenderiam mais a acreditar na realidade do recôndito Babaji, e em seu interesse pelo mundo,
se eu contasse que o vi com meus próprios olhos. Ajudei um artista a desenhar, para este livro, um fiel retrato do Cristo Yogi da Índia moderna. Na véspera de minha partida para os Estados Unidos, encontrei-me na santa presença de Sri Yukteswar. Esqueça que nasceu entre indianos, e não adote todos os costumes americanos. Escolha o melhor de ambos os povos, disse ele, em sua tranquila sabedoria. Seja o que você realmente é, um filho de Deus. Busque, e incorpore a seu ser as melhores qualidades de todos os seus irmãos, disseminados pela terra, em diferentes raças. Ele, então, me abençoou. Todos os que vierem até você com fé, à procura de Deus, serão ajudados. Quando você olhar para eles, a corrente espiritual, que emana de seus olhos, penetrará nos cérebros, e modificará os hábitos materiais alheios, fazendo-os mais conscientes de Deus.